Orando com o Santo do Dia, dia 17 de março, celebramos hoje São Patrício. Os irlandeses, mesmo os emigrados para outros continentes, se ufanam da própria origem da Irlanda, chamada Ilha dos Santos, e por toda parte levam com orgulho a devoção do primeiro bispo e apóstolo da Irlanda, São Patrício. Inclusive, nos Estados Unidos, que tem uma imigração irlandesa muito forte, tem uma festa muito popular, e inclusive a ele dedicada a Catedral de Nova York, em Manhattan. Contudo, Patrício, ele não nasceu na Irlanda, nasceu na Grã-Bretanha, ele que é a glória da Irlanda, mas nasceu na Grã-Bretanha. Segundo o livro autobiográfico intitulado Confissões, sabemos que Patrício nasceu por volta do ano 377. Há algumas controvérsias, 377, 380. O certo é que com 16 anos ele foi raptado por piratas irlandeses e vendido como escravo, mas nessa época já era cristão, porque sua família era cristã, uma família bem de vida. E ele então foi vendido como escravo e seu primeiro contato com a ilha da Irlanda foi chocante, porque teve que fazer trabalhos duros, trabalhos no meio de um povo rude, pagão, e 3 vezes ele tentou a fuga e não conseguia, até que por fim conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha, descendo depois para a França à procura dos mosteiros, a fim de habilitar-se na vida monástica, e foi isso que aconteceu. Ele realmente conheceu o mosteiro fundado por São Martinho de Tours, visitou o de Lerins, farol da espiritualidade no sul da França, e aí Patrício formou-se sacerdote. Desde então, dedicou-se com zelo incontido ao apostolado missionário. Acompanhou, inclusive, um grande santo, São Germano de Auxerre, numa missão apostólica na Inglaterra. E ele, de fato, tinha um grande desejo, que era voltar à Irlanda para evangelizar aquele povo, um povo pagão. Ali ele enfrentou uma oposição terrível, sobretudo dos celtas, né? Durante estes longos anos de preparação espiritual, Patrício sentiu despertar a vocação para evangelizar os irlandeses. Por isso, ao morrer, o bispo Paládio, a quem o Papa Celestino confiara a missão da Irlanda, Patrício ofereceu-se em seu lugar. Consagrado bispo, partiu para a ilha em 432, já com 50 anos de idade. A ação de São Patrício na Irlanda constituiu uma das grandes obras missionárias do cristianismo. Uma obra, de fato, que fez história, sem apoio político, sem emprego de violência e sem suscitá-la, pois nunca houve mártires, conseguiu a conversão da Irlanda toda num prazo tão breve, que até a sua morte, depois que chegou à Irlanda com 50 anos e morreu aí com seus 80, então foram 30 anos, uma obra extraordinária. O próprio rei Leogário, com sua corte, deu o exemplo de conversão sincera. Então foi algo profundo, enraizado. E não se pense que foi algo superficial, pois o cristianismo enraizou-se totalmente na Irlanda, que deu origem a um maravilhoso florescimento de santos e apóstolos. E o método
característico adotado por São Patrício na evangelização da Irlanda foi a fundação de mosteiros. Ele fundou mosteiros em toda a Irlanda, e em torno do mosteiro se constituía uma verdadeira comunidade evangelizadora. E foi esse o segredo e o sucesso da sua missão. Patrício promoveu por toda parte a construção e povoação de mosteiros e fez da Irlanda a Ilha dos Mosteiros, verdadeiro centro de irradiação de fé e de cultura. Os bispos da Irlanda, por vários séculos, eram monges. Não é de admirar que as lendas heróicas dos irlandeses tinham por atores os monges com suas aventuras e milagres, enquanto entre outros povos cantavam seus reis e suas façanhas. A ilha tornou-se um centro de irradiação missionária para o continente. Dela partiam os monges missionários, cuja assese principal consistia justamente em peregrinar para terras estrangeiras. Por amor de Deus, basta pensar em grandes apóstolos como Columbano, Galo, Willibrordo, Tarácio, Donato, entre outros santos que realmente nasceram desse grande apostolado de São Patrício. Amém? Mas tem algo assim muito especial na missão de São Patrício ali na Irlanda. Ele teve que enfrentar povos pagãos, cultura pagã, enfrentou muitos bruxos, feiticeiros, e foi algo, mas ele fez isso de forma sempre pacífica, venceu pelo poder da fé, pelo poder da oração, mas também a sua capacidade de enfrentamento, de diálogo, respeitando. Por causa dessa atitude dele, de respeitar sem reprimir, e no entanto ele conseguiu converter a todos. Precisamente, não houveram conflitos e martírios, e as pessoas, quando perceberam a santidade de Patrício, elas converteram-se. De fato, a missão de São Patrício foi tão eficaz que a fé católica se enraizou de uma forma extraordinária na Irlanda. E além de viver uma vida santa que tocava o coração, São Patrício era um homem de grande visão e dinamismo. Daí a sua metodologia de fundar mosteiros. No final da sua vida, ele se retirou para a cidade de Down, e ali ele morreu por volta de 461, precisamente no dia 17 de março de 461, na cidade de Down, hoje chamada de Downpatrick, em homenagem a ele. A cidade se chama Downpatrick, cidade de Patrício, em sua homenagem. Há séculos, o dia 17 de março é feriado nacional na Irlanda, quando se celebra o Dia de São Patrício, a conhecida glória da Irlanda. Existem hoje na Irlanda mais de 200 santuários construídos em honra a São Patrício, o padroeiro do país. Não é pouca coisa, não. Ele, portanto, morreu com 81 anos e sua festa, aliás, um dos símbolos que ele usava, o trevo, uma folha que tem 3 partes, para explicar a Santíssima Trindade, precisamente ficou, que é uma planta
ficou como símbolo de São Patrício e do seu dia, né? E daí o verde, que traz uma outra curiosidade. Na Irlanda não tem cobras e serpentes. E dizem que São Patrício, os biólogos dizem que nunca houve, mas diz a lenda que São Patrício expulsou as cobras da Irlanda. Na verdade, as cobras, no sentido do paganismo, das feitiçarias, das bruxarias, também tem um sentido espiritual. Inclusive, uma das imagens dele, com o seu cajado esmagando as cobras, é que ele venceu ao demônio e todas aquelas práticas abomináveis dos pagãos, precisamente pelo poder da fé e da oração. Daí a famosa oração de São Patrício, né? Enfrentando a resistência e as armadilhas do paganismo na Irlanda, São Patrício compôs e rezou esta oração por sua proteção e eficácia na missão. É uma oração longa, a gente vai rezar só o final, ela é bastante conhecida, é uma oração de revestimento muito eficaz. Rezemos com São Patrício. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de toda pessoa que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal. São Patrício, rogai por nós. Assista nossos vídeos orando com o Santo do Dia. Compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo.